pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Felice do canal Meditarô. Eu espero que vocês estejam bem. Feliz ano novo. Eu quero começar esse vídeo me retratando, né, pedindo desculpas. Não foi possível fazer a primeira jogada do mês de janeiro, né, a primeira leitura, porque as leituras para o ano todo, né, de 2022, elas exigiram de mim muita energia, né, foi uma demanda grande. E eu realmente fiquei sem condições de fazer essa gravação. Então, eu estou vindo aqui com a leitura para a segunda quinzena do mês de janeiro, certo? E vamos ver o que as previsões aí do tarô, que mensagens o tarô traz para os geminianos para essa primeira quinzena do mês de janeiro. Primeira quinzena, né? Em janeiro não, quer dizer, tem a segunda quinzena. Não é a primeira, é a segunda, tá? Então vamos ver o que a boa espiritualidade vem trazendo aqui para vocês. Como alerta, como possibilidades, como favorecimento, energias favoráveis para a segunda quinzena do mês de janeiro, signo de Gêmeos. Vamos ver o que a boa espiritualidade tem para nos ofertar, certo? Se essa mensagem não ressoar com você, não se preocupe, passe para alguém que você acha interessante, que a sua intuição pedir, né? E você pode ver as informações do seu ascendente, do seu lunar, da sua Vênus, seu Júpiter. Para ter essas informações você precisa fazer o seu mapa, né? No site de internet você faz, tem bons sites que basicamente eles te fornecem aí, né, um básico do mapa astral para você saber qual o seu ascendente lunar, Júpiter, ok? Então, opa, as cartas ficam querendo virar, mas eu não leio cartas que caem, eu escolho, né? Quando eu sinto um chamado, eu vou escolhendo as cartas, tá bom? Então vamos lá, signo de Gêmeos, elemento ar, para segunda quinzena do mês de janeiro. Pensamento positivo. Vamos lá, geminianos, o que espera vocês? O que vocês esperam e o que se espera de vocês, né? Tem a nossa parte também. Vamos lá, pedindo a boa espiritualidade, respirando, se conectando aí com a mensagem que ela quer nos revelar. Eu aqui só sou um veículo. É um jogo de 3 cartas que vem falar sobre a situação, o favorecimento. Primeiro o desfavorecimento, depois o favorecimento. No fundo do deck eu vou ler, no final com a mensagem do livro Vigiai e Orai, certo? Então vamos lá, geminianos, para a sua mensagem da segunda quinzena do mês de janeiro de 2022. Olha só, na situação saiu pendurado. Bom, aqui você pode estar passando por alguma situação, geminiano, de sacrifício, né? Onde você está se sacrificando bastante. Onde talvez você esteja numa situação difícil, uma situação de falta de mobilidade, onde você não está percebendo, né? Uma possibilidade, uma luz no fim do túnel, que caminho a seguir, né? Qual seria o caminho a seguir? Mas essa carta ela vem falar sobre paciência, tá? Sobre paciência. Se nesse momento você está numa situação difícil, numa situação de sacrifício, utilize esse tempo que você tem, né, livre ou preso a essa situação para olhar com outros olhos. É uma situação de sacrifício? É.
mas não se entregue ao sofrimento. O sofrimento ele é opcional, tá? Você tem condições de mover a sua energia internamente e de olhar com outros olhos, para que você veja que talvez, se fosse de outra forma, você ainda estaria pior, ainda poderia ser pior, certo? Normalmente isso acontece quando a gente olha a situação de outras pessoas que estão piores do que a gente. E aí a gente vê que, nossa, ainda pode ser pior, né? Sim, pode. Isso é de acordo com o aprendizado de cada um. Então aqui você de repente foi colocado nessa situação, né? Remexido, revirado, de ponta cabeça, né? Não para você se desesperar, pelo contrário, para você escolher olhar por outro ponto de vista, para você utilizar essa situação como aprendizado. Nada pode ser desperdiçado, gente, nem quando a gente está bem, nem quando a gente não está tão bem. Tudo é para o nosso crescimento, né? Tudo é para a gente ver uma possibilidade ali de aprendizado, porque quando a situação voltar a fluir, você vai estar mais forte, você vai ter passado bem por aquela prova, tá? Essa carta ela está relacionada com o signo de Peixes, Gêmeos. Então, de repente, é para você olhar aí a sua situação com outros olhos, né? Não ficar se lamentando, praguejando. Ai, por que que Deus fez isso comigo? Gente, Deus não faz nada. Quem faz somos nós. Nós é que fazemos. Deus diz: faça por ti que eu te ajudarei. Então a gente é que tem que fazer. Agora, por que que as coisas acontecem? Elas acontecem porque existe uma lei chamada lei de causa e efeito. E essa lei, ela é uma lei, ela é imutável, é uma lei divina, ela é implacável. Então, se você usar o seu livre-arbítrio, né, para uma energia, você vai ter aquele retorno. Se você usar o seu livre-arbítrio para outra energia, você vai ter aquele retorno de acordo com aquela energia que você usou. É porque depois a gente fica reclamando, dizendo que foi Deus que não olhou pra gente, que ai, tá me fazendo sofrer. Não. Dá uma analisada. Olha direitinho aí o que, que você anda fazendo, os lugares que você, né, fica se metendo, pessoas. Tem um ditado que diz que quem se junta com porcos, farelos come. A gente tem que se preservar também. A gente tem que procurar situações que nos favoreçam, mas nos favoreçam de forma verdadeira, que favoreçam o meu crescimento, que favoreçam a minha saúde, que favoreçam as minhas relações, mas isso de forma justa e verdadeira, não é querendo passar por cima de ninguém não, tá? Então, se você está nesse momento em alguma situação onde você está precisando ficar um pouco mais quieto, né? Analisar por outro ponto de vista, analisar quais são os ganhos, quais são os aprendizados, né? Ganhos em termos de aprendizado. Porque às vezes você não está olhando, mas tem uma oportunidade ali, tem uma grande oportunidade de aprendizado para você. Se você não puder, né, em termos de saúde, estar se movimentando, né, você está tentando a cura de algum processo, de alguma forma, veja o que é possível. Ler coisas edificantes, escutar músicas edificantes, né? Tudo para engrandecer a sua alma, enquanto você não puder estar se movimentando. Isso vai ser específico para alguns, não é para todos, né? É uma situação de sacrifício? É. Mas lembre-se que todo sacrifício, quando ele é feito por uma boa causa, Deus vai nos recompensar. Ele sabe, ele está vendo, então confie nisso, né? Mas tenha paciência e aproveite para olhar por outro ângulo, com outros olhos, né? Tire um pouco da atenção da situação em que você se encontra. Tente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, né? Quem está dentro do negócio parece que está no olho do furacão. Quem está de fora consegue ver, né, um pouco melhor, com um pouco mais de distanciamento. Mas tente, não custa tentar. Os geminianos, eles são muito curiosos,
eles são do elemento ar, né? São muito mentais. Veja a possibilidade de você estar vendo a situação com outros olhos, né? Por outro prisma. Veja essa possibilidade, tá bom? Só um instante. Oi, geminianos, voltei. Perdão por ter interrompido o vídeo. Então, vamos lá. Se você está nessa situação, né, como eu estava falando, às vezes é difícil você se distanciar, né, tirar o foco um pouco, mas tente. Você é geminiano, você é muito curioso, você tem o elemento ar, você é muito mental. Então procure não ficar fixado nessa situação, né? E tente olhar com outros olhos, tente ver outros aprendizados, outras possibilidades, certo? Bom, aqui no campo do desfavorecimento vem a morte. A morte, gêmeos, ela vem falar sobre finalizações. Então, de repente, você se colocou aí em sacrifício, né? Uma situação difícil, uma situação talvez a quem olhe primeiro, uma situação que está amarrada, né? Mas é uma finalização, é um processo de finalização. E finalizações, normalmente, elas são dolorosas, né? Mas pense que é uma finalização para uma nova vida, que talvez não seja nesse plano, que talvez seja em outro plano, ou em outra situação, ou em outro trabalho, ou com outro relacionamento, ou com novas amizades, certo? Mas quando uma finalização acontece, é também um processo de aprendizado. Deus não faz nada que não seja para o nosso bem, pessoal. A gente precisa ter essa fé. Se algo ou alguém saiu da sua vida, gêmeos, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, abençoe esse aprendizado e se desapegue. Desapega, né? Certo? De repente você está apegado a uma situação, você está apegado a uma situação que já acabou. É preciso que você siga adiante. É preciso que você olhe com outros olhos, né? Por outro prisma, tentando um distanciamento, liberando essa situação para que a sua vida possa andar. Tá bem? Então, se finalizou, ufa. Bom, vai lá. Fica com a tua vida, né? E vai devagarzinho, um passo de cada vez, sem se cobrar muito, se reconstruindo, abrindo espaço para coisas novas. Não fique preso a coisas que já morreram e que você ainda está ali, né? Tentando levar a todo custo. Isso não faz bem. Libere o seu baú. Libere o seu baú. Tire as pedras, né? Libere o seu baú, deixa ele vazio, que novas coisas virão. Aqui no campo do favorecimento vem a carta da Torre. Tá claro aqui essa situação, tá, gente, pra mim. É uma desconstrução que você tá sofrendo, sabe, gêmeos? E aí você vai encaixar, né, de acordo com onde a situação ressoar aí pra você, de acordo com o setor que você de repente está pensando. É uma desconstrução mesmo. E essa desconstrução, né, tá muito claro, é uma finalização que de repente está te limitando, que de repente está te trazendo dor, que te revirou de ponta cabeça. Mas tenha fé. O que te resta? Ter fé. É a única coisa que você pode se segurar agora. Porque quando essa carta da Torre ela vem falar sobre intervenção divina. Ou seja, de repente era algo que não estava te fazendo bem, que estava te colocando no lugar errado. E com essa finalização aqui, por mais dolorosa que seja, mas é o prenúncio de uma nova vida, de uma reconstrução. Então lembra que eu falei?
Se uma finalização aconteceu, não se apegue, agradeça e segue o baile. Não perca tempo. E se você ainda não puder seguir, né? Porque de repente também tem aí, para todas as coisas que finalizam, a gente tem um tempo de luto, né? Onde a gente precisa concretizar que a coisa acabou. Concretize, mas não fique tempo demasiado, né? Fique o tempo que for necessário, mas sempre observando de que foi melhor para você. Se Deus tirou do seu caminho, foi porque foi melhor para você. E é um aprendizado. Seu sacrifício será recompensado. Vai parar de doer. Não vai ficar doendo eternamente. Você não é essa dor. Você está vivenciando essa dor, mas você não é essa dor. Certo, gêmeos? Para essa segunda quinzena de janeiro, é isso que as cartas estão me dizendo. Busque o entendimento de que a situação ela precisava da finalização, ela precisava acabar. Para um novo momento, a morte está olhando para a torre, de reconstrução. Reconstruir em bases muito mais sólidas, muito mais prósperas. Às vezes reconstruir uma outra torre, mas que não vai ser uma torre, vai ser um lugar até menorzinho, mas vai ser o seu lugar. Estou fazendo uma analogia, né? Mas foi uma interrupção aqui, né? Com a mão de Deus, uma intervenção divina. A morte, ela não é o fim. Jesus nos falou muito disso, né? Fala muito disso nos seus evangelhos. A morte não é o fim. Existe vida após a morte. É preciso nascer de novo. O que é nascer de novo? Se reconstruir. É preciso nascer de novo. É preciso reencarnar de novo. Porque a morte não é o fim. Tá? Então, muita fé, muita paciência, muita calma nessa hora. Procura ver os aprendizados, né, de outra forma, por outro ângulo. É um sacrifício, é um momento difícil, mas você será recompensado. Você não é esse momento, você só está passando por esse momento, tá? No fundo do deck, olha só, nós temos a sua carta, Gêmeos, a carta do Mago, que é uma carta que vem falar sobre novos inícios. Então, depois aqui dessas finalizações, da casa ter caído, vem aqui um novo início para você. E essa carta, ela fala sobre a lei da vontade. E o que é vontade? Você vai estar com muita vontade de vencer. Quando você descer daqui, você vai... Olha só, quando você descer daqui, é o mesmo personagem, né? Quando você descer daqui, você vai se colocar com todas as suas possibilidades que você tem em mãos para um novo início, para essa reconstrução, ó. Para essa reconstrução, tá? Para plantar novamente na sua terra, numa terra que foi limpa, que de repente foi devastada, mas que você vai arar, que você vai cuidar, e aí vão nascer novas coisas. Essa é a sua carta, Gêmeos. Você tem todas as habilidades, todas as ferramentas para este novo início. E o melhor, você vai estar com vontade, tá? O universo, aqui através do chapéu dele, em forma de lemniscato, tá te dando toda a conexão com as infinitas possibilidades que o universo apresenta. O mago, ele tem uma mão apontada para o céu e a outra para a terra, né? Então é essa conexão, céu e terra. O tempo todo nós estamos nessa conexão e nós precisamos dela para poder receber os sinais que são necessários e poder realizar aqui embaixo. Então, depois dessa situação difícil, olha só o que vem. Vem você, com força de vontade, com coragem, para realizar, para trabalhar,
para usar bem a sua comunicação. Em comércio, em vendas, em trocas, né? Ativo, dinâmico, na sua essência, Gêmeos. Tá bem? Então essa foi a mensagem do tarô para a sua segunda quinzena do mês de janeiro. Vamos aqui ver uma mensagem do livro Vigiai e Orai que diz: ser comedido. O título me transporta para a carta do pendurado. Ser comedido, né? As limitações, de repente. Não te concentres exclusivamente sobre o que consideras a tua felicidade. Não te concentres exclusivamente sobre o que consideras a tua felicidade. Porque talvez não seja. Não te entregues com tanta ânsia ao cultivo dos teus anseios mais íntimos. Não te entregues com tanta ânsia ao cultivo dos teus anseios mais íntimos. Não orbites em excesso ao derredor dos teus próprios interesses. Muitos adoecem longamente por se doarem de corpo e alma ao objeto das paixões. Vou relacionar com essa carta aqui também. Muitos adoecem longamente por se doarem de corpo e alma ao objeto das paixões, os sacrifícios, né? O autossacrifício. De repente você se sacrificou e você nem deveria ter se sacrificado tanto, né? Você se sabotou, na verdade. Ser comedido. Tanto quanto o corpo, a alma carece de tempo. Tanto quanto o corpo, a alma carece de tempo. Diversifica as tuas atividades. Diversifica as tuas atividades. Sejam múltiplos os teus interesses. Sejam múltiplos os teus interesses. Cede em favor da felicidade de alguém. Tem a ver com sacrifício também, ó. Cede em favor da felicidade de alguém. A vida espera a tua cota de contribuição para o engrandecimento. Os extremos devem ser evitados. Quanto maior for a tua entrega aos teus anseios, maior será a tua frustração. Quanto maior for a tua entrega aos teus anseios, maior será a tua frustração. Então, ter cuidado com expectativas, né? Com falsas expectativas. Para que não aconteça uma frustração. Certo? O que eu achei interessante aqui, enquanto eu lia, Gêmeos, que eu peguei aqui, né? A carta do mago no fundo do deck, logo em seguida, uma outra energia que vem é a carta do mundo, que vem falar sobre completude, sobre renovação. Depois de uma finalização difícil, você inicia um novo ciclo, né? E essa carta aqui está escondidinha, né? Essa energia que ainda está escondida, mas que ela vai se revelar quando você entrar em contato aqui com a sua essência, geminiano, né? Essa finalização aqui é, na verdade, a porta de entrada para uma nova vida, para um novo ciclo. Então, veja com outros olhos esse aprendizado, tá bem? Eu fico por aqui, geminianos. Essa foi a sua mensagem para a segunda quinzena do mês de janeiro. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.